por aqui. Hoje vamos falar sobre o reino protista, algas e protozoários, né? Capítulo 10 de vocês, a página 128, certo? Então, dando continuidade, né? Nos capítulos anteriores, descobrimos que o mundo ao nosso redor é povoado de seres minúsculos, né? Mas que exercem um enorme impacto na nossa vida, seja auxiliando no equilíbrio ecológico e fortalecendo nosso organismo, seja provocando doenças, né? Que desafiam a inteligência humana. Continuando nessa jornada, vamos conhecer um novo reino desta vez, formando exclusivamente por seres eucariontes que possuem organização celular, que é o que vamos falar? O reino protista. Nele encontramos representantes tanto unicelulares, possuem única célula, como multicelulares, possuem várias células, que podem ser autotrófos ou heterotrófos, né? Produzem ou não seu próprio alimento. Aqui, dando continuidade, né? Que usa o reino protista. Falamos aqui que são formados por protozoários e algas unicelulares, possuem única célula, são seres eucariontes e são seres unicelulares, possuem única célula, né? Aqui eu tenho uma imagem microscópica dos protozoários, né? Aqui, alguns protozoários, certo? Continuando aqui, né? Fala assim, que os protozoários são seres vivos unicelulares, única célula, são seres eucariontes, né? Possuem organização celular, são desprovidos de clorofila, aquele que dá a pigmentação, né? Das plantas, podem viver como parasitas ou ter vida livre, né? Então eles podem viver como parasita. E assim trazemos que algumas doenças para os nossos seres humanos, né? E podem viver livremente também. Os parasitas podem causar muitas doenças nos seres humanos, tá? Mais pra frente vamos ver algumas doenças que são causadas por protozoários, certo? Então, continuando aqui. Ó, forma dos protozoários, né? Então, eu tenho as formas desses protozoários aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o paramércio. O que mais? Tenho o Balatídeo, né? Aqui embaixo. Tripanossomos, giardias e ameba, né? Que podem causar algumas doenças em nós seres humanos, tá? Mas aqui estamos conhecendo seus formatos. Como que é a reprodução dos protozoários? Ela pode acontecer de duas formas, assexuada e sexuada, tá? Então, a reprodução assexuada se dá-se por biparticipação, por exemplo, aqui que mostro para vocês, assim como acontece com as algas unicelulares. Um exemplo de protozoários que realiza biparticipação é o paramércio. Já a reprodução sexuada é menos frequente e pode acontecer por conjunção. Então, aqui é uma imagem de uma reprodução assexuada, por forma de que falamos aqui, pode acontecer, né, se for o que? A bipartição, né? Certo, aqui a bipartição. Eu tenho aqui meu núcleo, material genético, eles vão se duplicar aqui dentro, né? Duplicação do núcleo. Duplicou a separação das células, tá? Uma célula mãe vai dar origem a outra célula, filha com o mesmo, por exemplo, a mesma característica, certo? Continuando, pode acontecer também dessa forma, reprodução sexuada dos protozoários, né? Eu tenho aqui, por exemplo, né? Pode acontecer por essa reprodução aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma célula macho, uma célula fêmea, tá? Então pode acontecer por essa conjunção aqui, né? Por meio de conjunção. Trocas de material genético, né? Que eles vão fazer aqui, ó. A junção das células, juntou, e eles vão fazer a troca do seu material genético e assim dando origem a outro protozoário, ok? Aqui, os diferentes tipos de protozoários. Eu tenho aqui, os protozoários foram classificados segundo o tipo e a presença ou não de elementos especiais de locomoção. Dessa forma, os protozoários são divididos em, né, flagelados. Eu tenho aqui os tipos de protozoários. Apresenta que um ou mais flagelos. Locomove-se vibrando os flagelos em meio líquido, essa movimentação. Muitas apresentam uma vida livre e outros são parasitas e ocasionam doenças nos humanos, naquela imagem aqui, tá?
de um protozoário flagelado. Olha aqui outras imagens, tá? O protozoário flagelado, giardia, né? Tem outro protozoário flagelado, Trypanosoma. Tem outro aqui também, protozoário flagelado, tá? Ok. Pode ser também acontecer, né? Esses tipos podem ser de quê? Ciliados, né? De protozoários ciliados. Apresentam pequenos filamentos em volta do corpo, chamados de cílios. Olha aqui, vocês podem ver. Usam o cílio para se movimentar e capturar os alimentos. Então, eles usam essa função aí dos cílios, é isso. Movimentar-se e capturar os alimentos. Exemplo, os balatídeos, um parasita que vive habitualmente no organismo do porco. O paramércio, que vive na água doce. Então, exemplo de parasitas ciliados, tá? Qual é a função dos cílios mesmo? Movimentar-se, né? E capturar os alimentos. Aqui é um exemplo de um protozoário ciliado, olha aqui, fazendo cílios. Aqui é outro exemplo também. Outro tipo é o que? Esporozoários, né? São parasitas, não se locomovem, tá? Exemplo, um dos mais conhecidos é o plasmódio, protozoário que provoca nos seres humanos e doenças conhecidas como a malária, tá? Então, essa doença conhecida como malária que vocês já ouviram falar, certo? É causada por esse protozoário aqui, tá? Eles são parasitas, né? Causam doenças e eles não se locomovem, tá? Falando agora um pouco sobre as algas unicelulares, né? São algas o quê? Autrótrofas, né? Fazem fotossíntese, né? As algas, ela tem essa característica de fotossintetizar, tá? O que é um ser autótrofas, né? São seres que produzem seu próprio alimento, certo? Aqui eu tenho a imagem delas, tá? Euglena, diatomácea, tá? Algumas imagens, tá? Das células, das algas, desculpa, unicelulares. Algas pluricelulares são as algas, exemplo aqui, algas vermelhas, algas verdes, algas pardas, são exemplo de algas pluricelulares, tá? Antes disso, né, eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução das algas, né? Que as algas elas podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada pode ocorrer por meio de que da biparticipação, que a alga ela se divide, né, a alga, em dois exemplares. E esses descendentes são idênticos à célula mãe, tá? Que lhe deu origem. Pode ser pela fragmentação, né? A alga sofre uma divisão em fragmentos e cada um desses fragmentos ele pode dar origem a um novo ser. E pela zoosporia também, a alga libera uma célula dotada de flagelos, chamados prosóporos, tá? Que ele permite permite se deslocar até um local favorável. Lá, essas células se fixam e originam novas algas, tá? É comum em algas pluricelulares aquáticas. Então, pode acontecer dessas três formas de reprodução das algas, certo? Então, continuando aqui, né, vamos falar sobre algumas doenças causadas por protozoários, né? Que são as doenças graves também, né? É a amebiase ou disenteria amebiana, né? Como adquirem essa doença, né? Como a pessoa adquire essa doença? Ingestão de água ou alimentos contaminados, né, por protozoários. Quais são seus sintomas, né? Onde ele vai atacar? Úlceras no intestino grosso. O protozoário ele forma cisto que contamina a água, né? E como prevenir? Ferver a água que bebemos, tá? E lavar muito bem as verduras e legumes, tá? Lavar as mãos frequentemente também. É uma forma de prevenção. E a outra doença causada por protozoários, que é a doença de Chagas, né? Que vocês já ouviram falar também, tá? Como que adquire essa doença? Uma picada do inseto barbeiro, que é esse inseto aqui, tá? Contaminado com o protozoário, ele vai transmitir esta doença. Quais são os seus sintomas? Ataca o sistema circulatório, tá? Causando problemas nas articulações também. Como prevenir?
substituir moradas de barro ou madeiras por causa de alvenaria, evitando locais onde o barbeiro possa se esconder. Outra doença aqui, né, causada por protozoários, que é úlceras de Bauru ou leishmaniose, né, que é uma doença grave, perigosa. Como adquirir essa doença, né? Como que as pessoas pegam essa doença? Picada do mosquito, flebótomo, tá? Contaminado por protozoário, essa picada do mosquito quando está contaminada, certo? Ela vai causar essa doença. Quais são os sintomas? Onde ataca, né? Os sintomas é o que? Ferida na pele, mucosa, os lábios, nariz, né? Então essas são alguns sintomas da leishmaniose, tá? Então ataca todo o corpo, tá? Por exemplo, o braço, ouvido, a orelha, boca, nariz. Se não cuidar, a pessoa pode perder esses membros, tá? Outra doença, a malária. Como que é adquirida essa doença, né? Picada do mosquito, contaminado com o protozoário, tá? Esse mosquito tem que estar contaminado com esse protozoário para transmitir a doença. Quais são os sintomas, né? Ataca o fígado, o baço e outros órgãos viscerais, causando que febre muito alta, tá? Como prevenir? Combater o mosquito, anópolis, tá? Através da pulverização. Assim prevenimos essa doença, certo? Que é a malária, é uma doença muito perigosa também. Espero que vocês tenham entendido, certo? Espero vocês na nossa aula online. E bons estudos. Estudem o capítulo 10 do livro de vocês, tá? Que falam sobre esses protozoários e as algas, tá? Então fiquem com Deus. Até a próxima.